1 Samuel capítulo 16, versículo 10. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Pode ir passando, por favor. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Não tinha aparência de um guerreiro, era jovem ainda. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Amém? E assim Deus ungiu Davi, ainda jovem, para ser rei de Israel. Irmãos, e nós estamos falando sobre conquistar Hebrom. Isso aconteceu anos depois desta unção. Anos depois. Então a conquista de Hebrom, ela não é um momento, ela é um processo. Quem está vivendo esse processo de conquista das promessas da palavra de Deus na sua vida, levanta as duas mãos e fala: as conquistas que Deus tem para mim não são frutos de um momento, mas é uma história, é uma caminhada com o Senhor e com a sua igreja. Mas Hebrom vai chegar. Hebrom representa a primeira unção de Davi como rei. Depois de 7 anos em Hebrom, aí sim ele foi para Jerusalém. E nós que estamos aí caminhando com o Senhor na fonte da vida, batizamos, fizemos a escola bíblica, estamos congregando, estamos atuando em alguma área da obra da igreja. Se você não está, procure a escola bíblica, procure os pastores, faça os cursos da igreja. Não é apenas o culto, tem um aprendizado também para nós, que a igreja oferece, e até o nível de escola de ministérios, para você se tornar um líder, ou mesmo um médio teológico, que a igreja oferece online, se você quiser conhecer mais a Bíblia e conhecer mais sobre teologia. Então esse é um processo, é uma caminhada. Davi foi ungido rei perante os seus irmãos. Davi foi ungido rei pelo profeta Samuel, mas ele não se tornou rei na outra semana, nem no outro mês, nem no outro ano. Talvez se passaram aí, quem puder pesquisar depois, anos, eu acho que se passou décadas até que Davi se tornou rei. Se não me engano, em Hebrom ele já tinha 30 anos, quando ele se tornou rei. Primeira unção em Hebrom e depois em Jerusalém. E nós estamos aprendendo com Davi como nesta caminhada ser bem-sucedidos para chegar em Hebrom. Quem vai chegar em Hebrom? Quem vai se unir cada vez mais com o Senhor? Hebrom significa associar, unir, estar junto com o Senhor, com o seu corpo, que é a sua igreja, que nós celebramos a ceia. Hebrom significa também governo, autoridade, unção para governar as emoções. Quem quer governar as suas emoções? Quem não quer ser como um navio agitado pelas ondas do mar? Quem quer ter uma segurança na palavra de Deus, independente do seu dia emocional? Quem quer ter? Levanta as mãos e fala: eu vou para Hebrom, eu vou governar as minhas emoções, para que elas não sejam tropeço,
na minha vida, nem na minha família, mas sejam bênção em nome de Jesus. Significa governar também os seus impulsos, os seus hábitos, vencer o maligno, vencer o mal, vencer as tentações. Davi recebeu a primeira unção de Samuel, e a palavra diz, se você continua lá em Samuel 1, capítulo 16, verso 12, então mandou chamá-lo, fez ele entrar, ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, diz o Senhor a Samuel, levanta e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E Samuel se levantou e foi para Ramá. Ah, você fala, mas eu não sou Davi. Meu irmão, nós estamos em Cristo. Cristo é o Filho de Deus unigênito. Cristo é o ungido de Deus. Cristo, a palavra significa unção, ungido. Jesus, Senhor Jesus Cristo, é o nosso Rei. E quando nós batizamos nas águas, Deus nos colocou em Cristo, e em Cristo nós temos a unção. Quem é ungido, quem está em Cristo, quem tem a unção para conquistar Hebron? Então levanta as mãos e fala, eu sou ungido pelo Senhor, não pelo profeta Samuel, mas pelo Senhor Deus, em Cristo Jesus. Eu fui batizado, eu recebi o poder do Espírito, e com esta unção, debaixo desta sabedoria, debaixo desta autoridade, debaixo deste poder, eu vou caminhar até conquistar Hebron. Primeira coisa na vida de Davi, entendimento, revelação. O diabo fala que você não é, que você não merece, mostra os seus defeitos, mas a palavra de Deus fala que em Cristo você foi ungido. Eu e você temos que crer na palavra e não nas mentiras de Satanás, e não ficar refém, porque Davi não se tornou rei em uma semana. Ah, você fala, mas como eu sou ungido para grandes conquistas como Hebron, se hoje a minha vida, eu sou um simples pastor, o caçula de uma família de 8, desconsiderado, desprezado, fico com as tarefas mais insignificantes, enquanto os meus irmãos vão servir o rei Saul lá na batalha, no exército. Meu irmão, não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra. Abre comigo Efésios, capítulo 1, por favor. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. A palavra nos ensina. Por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com os santos, para a igreja, né? Sua igreja, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, revelação no pleno conhecimento dele. Davi foi ungido e ele entendeu o propósito de Deus para a vida dele. E a partir dali ele começou a ser guiado por o Espírito para realizar este propósito. Deus está derramando sobre nós espírito de sabedoria e revelação.
Deus te pôs em Cristo, te ungiu em Cristo, Ele colocou a igreja dele em Cristo e nos tornou reis, reino sacerdotal, para manifestar o seu poder, a sua glória nesta geração que está em trevas. E verso 18 ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saber a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos. E o verso 19 e 20: e qual a suprema grandeza do seu poder. Como é que chama? É um exagero exagerado. Em português tem um nome aí, né? Quem é bom de línguas. Mas ele falou suprema grandeza do seu poder. Não basta poder, não basta supremo, mas tem que ser a suprema grandeza do seu poder. Quem quer parar de olhar para as suas limitações, quem quer parar de olhar para as suas raízes naturais, quem quer parar de olhar para as acusações do inimigo e quer olhar para a grandeza do seu chamado em Cristo, e não é um chamado que você não vai realizar. Nós vamos entender o propósito e pela suprema grandeza do seu poder. Como que Davi venceu Golias? Fala comigo: suprema grandeza do seu poder. Então levanta as mãos. Eu vou vencer gigantes que se levantarem contra o propósito de Deus na minha vida, através do Espírito Santo que me foi dado em Cristo, que é a suprema grandeza do poder de Deus. Quem pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui está falando palavras fortes, palavras que nos dão ânimo, nos dão fé. E o verso 20 ele diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e sentando-o à direita nos lugares celestiais. Repita comigo agora o próximo verso. Eu vou contar até 3, você vai repetir bem forte. 1, 2, 3. Acima. Aleluia. Século 21, ano 2025, a suprema grandeza do poder de Deus está sobre a igreja, está sobre você. Não importa os gigantes, não importa as dificuldades, Deus é maior. Fala comigo: sabedoria, revelação do meu chamado em Cristo. Nós precisamos primeiro apropriar desta unção, entender que é fruto da graça de Deus. No livro de Atos, eles confessavam Jesus Senhor, arrependiam os pecados, batizavam nas águas e recebiam o batismo do Espírito. E se levantou uma igreja poderosa que venceu toda a força do Império Romano, que venceu toda a astúcia das autoridades religiosas, que queria destruir o testemunho de Cristo por inveja. Meu irmão, a igreja hoje tem a suprema grandeza do poder de Deus. Fala comigo: espírito de conhecimento, sabedoria. Põe a mão na sua mente e fala: Senhor Deus, unge a minha mente para não pensar
como descendência de Adão apenas, como natureza humana. Fala, Senhor, unge a minha mente para pensar como Cristo, com o poder da palavra, com o poder do Espírito. Quem recebe diz amém. Nós temos que ter primeiramente revelação. Samuel foi chamado, estava lá guardando as ovelhas, seus 8 irmãos sentados à mesa. Profeta Samuel, no primeiro momento, se encantou com o irmão mais velho de Davi, mas o Senhor falou, eu estou vendo o improvável. Davi é improvável, mas ele tem um coração sedento, ele tem um coração, eu encontrei Davi um coração que vai fazer toda a minha vontade. Deus não escolhe nossos atributos naturais, Deus escolhe a nossa consagração, o nosso quebrantamento, a nossa fé. Quem aqui se considera o improvável? Quem pode dizer que Deus te deu muito mais do que você merecia? Diga amém. Então levanta as mãos e fala, Senhor Deus, obrigado pela minha família, pela minha igreja, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre mim, e serão maiores ainda, graças a Jesus. Aplaude ao Senhor, meu irmão. Espírito de sabedoria e revelação é um exercício de fé. A emoção te puxa para baixo, a palavra te puxa para Cristo. A palavra te fala que a suprema grandeza do poder de Deus está sobre você, e você vai vencer aquilo que parece um Golias, você vai vencer aquilo que parece uma fortaleza como as muralhas de Jericó, você vai transpor águas turbulentas como Josué transpôs o Jordão a pé seco. Por quê? Porque você vai forçar a sua mente, seu coração, sua alma a meditar na grandeza da palavra. Quem de vez em quando acorda aí de madrugada preocupado, vem aquele, às vezes um sonho ruim, a palavra diz que Deus te livrará do temor noturno. Quem crê que Deus vai te livrar? Mas quem de vez em quando o inimigo vem aí te perturbar, meu irmão, pega a palavra, pega um salmo, começa a ler, começa a levar a sua mente a se alimentar da palavra. A palavra vai aquietar o seu coração, a palavra vai renovar a sua força, a palavra vai alargar a sua visão. E você vai amanhecer, talvez um pouco cansado, porque não dormiu a noite inteira, mas vai amanhecer cheio de fé para vir para a fonte da vida, ceiar e ser revestido do poder de Deus. Fala para o seu irmão, eu te desejo uma semana abençoada. Fala de segunda a sábado, até domingo que vem, está acreditado na sua conta espiritual, suprema grandeza do poder de Deus. Quem vai tomar posse diz amém. Aleluia. Fala para o seu irmão, esse Pix não falha. Não falha, porque a conta lá, ela é suprema, ela é grande, ela é poderosa, ela foi comprada pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Quem pode aplaudir Jesus? Ele é maravilhoso. Então fala comigo, revelação do propósito de Deus que nos ungiu em Cristo para viver suas promessas nesta geração. Aí, irmãos, nós temos que ser guiados pelo Espírito. A palavra no verso 13, Samuel 16, 1 Samuel 16, verso 13, a última parte fala, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, e Samuel foi embora. Quem quer andar com o Espírito Santo?
Quem quer ouvir o Espírito Santo? Quem quer que Ele te ensine a conhecer a Deus, conhecer a palavra, te ensine o caminho que você deve andar. Começou uma caminhada de Davi, debaixo da unção do Espírito. Nós estamos caminhando já alguns há anos, outros há semanas, outros há meses, aprendendo a caminhar com a igreja, debaixo da orientação do Espírito. E lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, as primeiras batalhas que nós vencemos, o primeiro passo para conquistar Hebrom, para chegar aquele momento de ser coroado em Hebrom, meu irmão, é ter as conquistas na nossa vida particular, na nossa vida pessoal, vencer os hábitos ruins, lançar fora toda impureza, toda maldade, toda obra da carne, lançar fora, viver consagrado para Deus. Isso é obra do Espírito. Se você congrega, se você lê a palavra, se você ora, o pecado não vai dominar a sua mente, a tentação não vai prevalecer através da sua carne, você vai sujeitar tudo aquilo que traz vergonha e desonra para a sua vida. Quem recebe isso diz amém. Olha o verso 16, digo porém, o apóstolo Paulo diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, pois são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. A carne, a ira, a impureza, a mentira, o engano, as palavras torpes e todas as obras da carne querem dominar a sua mente, a sua boca, os seus passos. Mas pelo Espírito você vai vencer o maligno. Quem vai vencer o maligno? Você vai vencer as obras da carne. Porque se você alimenta a carne, você não vai ter força para vencer os desafios e alcançar Hebrom. Mas se você alimenta o Espírito, alimenta a palavra de Deus, alimenta uma vida em comunhão com Deus, muda prioridades, valores, relacionamentos, muda hábitos, muda palavras, você vai experimentar uma caminhada rápida para Hebrom. Quem quer alcançar Hebrom, quem quer governar a sua vida num nível de vitória, levanta as mãos e fala, Senhor Deus, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo para vencer os desejos carnais que tentam escravizar a minha vida. E ele diz, mas se sois guiados pelo Espírito, verso 18, não estais sob a lei. E aí ele fala, as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino os que tais coisas praticam. 1 Coríntios 10, 13 fala, não vos sobreveio tentação acima da sua força, mas junto com a tentação Deus é fiel, Ele vos dará o escape. Olha o verso 22,
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fala, Deus, eu quero isso. Quem quer? Quem quer bondade, benignidade, mansidão, alegria, paz, domínio próprio? Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. E finalmente no verso 25 ele diz: se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Então fala comigo, Davi foi guiado pelo Espírito e ele andou diante de Deus em santidade. Dá tempo de eu falar mais um pouquinho. Segunda atitude de Davi que levou ele para Hebrom: responsabilidade na obra de Deus. Quando eu falo de obra de Deus, não é só a igreja. Você é um bom profissional, você está glorificando o nome de Deus. Quem concorda, amém? Você conduz a sua família com sabedoria, você está glorificando o nome de Deus. Você serve a igreja em alguma das atividades com excelência, eu e você estamos glorificando a Deus. Davi, ele colocou a unção que havia nele para servir. Serviu seu pai, serviu seus irmãos, serviu Saul, serviu Israel. Fruto do Espírito, meu irmão, nos torna útil. Quem quer ser útil? Se tem uma coisa que cura baixa autoestima, é servir. Quem já descobriu isso, levanta a mão. Né? Se você aprende a servir, como faz falta alguém que serve bem? Faz falta ou não faz? Alguém que sabe servir ainda com inteligência emocional. Que não sabe só fazer, mas fazer certo. Poupar aquela pessoa que é o seu líder, para que ele cresça e você vai crescer junto com ele. Davi, ele aprendeu a servir. Ele foi responsável. 1 Samuel capítulo 17, versículo 15, eu vou terminar nesse item. Talvez nos próximos cultos a gente continue. Mas 1 Samuel capítulo 17, você está mais rápido que eu aí, versículo 15, né? Mas a palavra diz: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. Os irmãos de Davi estavam com o top, que era servir o rei Saul na guerra. Era a classe top ali. E Davi estava, como o irmão dele falou, numa passagem aqui, se você ler todo o capítulo, apacentando as poucas ovelhas do seu pai. Mas ele fez com excelência. O livro de Provérbios fala que aquele que é hábil no seu trabalho vai servir diante de reis. Quem faz com excelência, como para o Senhor. Fala para o seu irmão, seu patrão não merece, não. Você merecer, tudo bem. Fala para ele assim, vamos melhorar. Seu patrão merecendo ou não, faça o melhor, porque Deus vai te exaltar.